Olá, esse é o Divando, o meu programa que mistura cinema com psicanálise, e hoje eu estou com o Lucas Bulamar, este psicanalista maravilhoso que já esteve em outros programas comigo. E a gente vai falar de Incêndios, um filme de 2011, um filme porradão. Revi agora e senti tudo aquilo de novo, a pedido de Lucas, que falou que queria muito falar sobre esse filme, tem a ver com a história dele, tem várias coisas para a gente analisar. É um filme do diretor Denis Villeneuve, né, que é um canadense. É uma adaptação de uma peça de teatro de um dramaturgo chamado Wajid Mouawad. Mouawad, isso. Bom, a sinopse é essa mulher que, quando morre, deixa para os filhos gêmeos 2 cartas. Qual que é a política de spoiler desse filme mesmo? A gente vai dar spoiler. Vai? Não, este é o programa que dá spoiler. Ah, então tá bom. Senão a gente não consegue analisar. Esse é fundamental, né? É. Eu nunca teria, assim... Não, o Divando nasceu do spoiler, porque senão a gente não consegue falar dos filmes com essa leitura. Assim, acho que o único filme fora o Sexto Sentido que eu não daria spoiler pra ninguém, Sexto Sentido já é de muito tempo, né? Sim. É esse aí. Esse não, mas a gente vai ter que dar... Então aviso de spoiler claríssimo porque esse filme tem uma surpresa no final, que é caceta, é tipo, meu Deus, e vamos ter que falar, porque senão a gente não consegue. Senão não dá pra falar do filme. Então essa mulher, ela morre deixando para os filhos 2 cartas que eles têm que entregar no Oriente Médio, eles têm que voltar, né, eles estão no Canadá, que ela depois migra para o Canadá com os filhos, eles têm que voltar. Uma carta tem que entregar para o pai deles e a outra carta tem que entregar para o irmão deles, certo? Esses gêmeos que são Jeanne e Simon. E eu queria que você contasse um pouco por que você escolheu falar desse filme, por que tem a ver com a sua história, pra gente começar. Eu acho que eu assisti esse filme em 2000 e... Quando que ele saiu mesmo? 2011. Foi logo depois. Eu assisti em 2013, eu acho. E eu lembro de ter ficado um pouco enlouquecido com o filme, uma sensação de despedaçamento mesmo. E eu achei que estava tudo bem de assistir de novo, mas não tá não. Fiquei despedaçado de novo. Demorei para dormir. Porque retrata uma guerra civil no Líbano. Também. Eu acho que essa é a felicidade do dramaturgo, né, do escritor, que é o Nawal. Não, Nawal é a protagonista. É a protagonista, é o Wajid Mouawad. Começar a falar só de Mouawad, porque acho que a felicidade do Mouawad é tratar um tema universal, que é a tragédia, e um tema particular, que é a história dele, né, que ele é um sobrevivente, né, um libanês da diáspora que foi parar no Canadá. Os meus avós, pais são filhos dos meus, no caso, segunda geração que chama, né? Uhum. Os meus avós também são libaneses da diáspora, vieram um pouco antes da Guerra Civil, mas eu tenho 2/3 da minha família no Líbano. Então, esse filme tem um aspecto pessoal, acho que colocando um pouco nessas 2 camadas, um mais pessoal, um mais universal. O mais pessoal é isso, é uma história que se revela diante de um pacto de não revelação, de olhos bem fechados, mais pesado. Se a gente achar que o filme do Kubrick é um filme mais onírico, que trata de desejo, que são abstrações que a gente pode fazer, não o caso do Epstein. Mas sendo uma história que não é feita para não ser vista, né? É feita para não ser reconhecida, é feita para não ser contada, não ser testemunhada. Então, confrontar com isso, pensando aqui por que eu fiquei um pouco enlouquecido, é se confrontar com aquilo que não é para ser confrontado, não é para ser reconhecido, não é para ser emergido, é para ficar numa certa, sei lá, descendência estética, né? O Líbano é um país muito legal, que sofreu com a Guerra Civil, tem uma estátua no centro de Beirute que está toda cravejada de balas, para lembrar que houve um conflito, mas pouquíssima coisa é de fato dita, né? E eu sou, como minha família é libanesa, tanto de pai e de mãe, eu convivo não com a história da guerra, né? Não com o que aconteceu de 75 até 90, mas com o depois. Depois que a ideia de um libanês triunfante, que tem muito no Brasil, que é simpático, que é meio malandro, que é bom com dinheiro. Que é bom com dinheiro, que é descendente de fenício. E os fenícios vêm do grego fênix, então está sempre renascendo. Só que esse filme e o livro também, a peça,
que eu vou confessar a humildade porque eu não li mesmo, mas eu já encomendei para ler depois. É até meio doloroso falar disso, mas ele convida a dizer que tá bom, mas a fênix renasce das chamas, e as chamas, quem está contando sobre elas? Por isso chama incêndios também, né? Tanto que a cena clássica do filme, e vocês tomem vergonha na cara e vão assistir agora, é o take em que ela está em primeiro plano e atrás o livro queimando. O livro. Olha que interessante, a história queimando, né? O ônibus queimando. O filme, isso não é o principal, né? Eles nunca falam assim, os cristãos falangistas que estão atentando contra os refugiados. Aparece muito pontualmente, sem grandes nomes, sem repetição de nomes, porque acho que o propósito do filme não é tanto falar sobre as facções, falar sobre a divisão da guerra civil. Tanto que ele não nomeia. Como é essa guerra civil no Líbano? Eu não sei. Como é muito complexo? Não, é simples. Mas é assim, quando 47, a fundação do Estado de Israel, Israel se funda em cima de um território com história, dizendo que eles não têm história e não têm pertencimento. Quem tem história de fato são os futuros israelenses, ou os filhos de Israel, que reconquistam o território. Então o direito à memória e à história é arrogado por um povo e retirado do outro. Esse povo sem história, que a gente chama de palestinos, né, que se chamam de palestinos, inclusive negados o direito de se chamar de palestinos, porque palestino nem existe, né, eles vão para os países vizinhos. E, por azar, o país vizinho do norte é o Líbano. Então, eles começam a se concentrar numa faixa de terra ao sul do Líbano, isso desde 47, mas a coisa vai escalando, porque a chegada de um outro, quando ele é tido como um outro, quando ele é reconhecido, nomeado como um outro, cria, ao mesmo tempo em que se cria a promoção de uma identidade, cria sempre um outro, uma alteridade, o não eu, o não libanês. Libanês, é engraçado falar libanês, porque libanês não se reconhece tanto como libanês a priori, mas diferente da gente. Mas é muçulmano. Ok. Quando eles chegam no Líbano. Os palestinos? É. Sim, e no Líbano tem muçulmano. Sim, então, sim. Mas aí tem um estranhamento. Não entre os muçulmanos, não. Um pouco, claro, porque acho que um pouco... O propósito do autor, só para fazer uma derivação, né, do Moad, né, foi dizer, gente, isso aqui é uma história que pode acontecer muito em relação à questão da memória, a questão do esquecimento, a questão do resgate e a tragédia como um todo. Por isso ele não diz que é o Líbano, mas é o Líbano. Então, talvez o propósito da nossa conversa nem seja falar tanto do Líbano assim, apesar de como é uma história pessoal, isso me toca. Mas o que acontece foi que os palestinos viram refugiados na própria terra e nos lugares que eles migram, né? Porque eles não têm direito a retorno, até hoje, né, para o território originário deles. E aí, no próprio Líbano, eles viram estrangeiros, são muçulmanos, e o Líbano sempre teve um equilíbrio um pouco precário, difícil, mas ao mesmo tempo possível, entre as comunidades, vamos dizer assim, né? Entre a população muçulmana, que vamos supor assim, era metade, e a população cristã, a maioria maronita, também era metade. E é engraçado, porque eu estou falando 50-50, mas tinha a minha família, a minha origem, que é drusa, que era um pessoal que estava um pouco menos envolvido a priori na guerra civil, pelo menos nesse embate, mas depois entrou na guerra civil defendendo o próprio território, né? No Monte Líbano, no Shuf, que é uma parte sudoeste do Líbano, assim, que é onde inclusive hoje tem as cidades mais drusas que tem. Chegada os palestinos, acontece uma coisa que em Israel hoje é um grande problema, por isso que os palestinos são proibidos de voltar, que chama de desequilíbrio populacional. Você que era ou maioria, ou pelo menos metade, você começa a virar minoria, do ponto de vista dos cristãos. Porque tem muito palestino no território, os cristãos começam a virar minoria, e aí o que acontece? Essa inflação da identidade, através de um caractere religioso, ou nacionalista, no caso o Líbano era mais religioso do que nacionalista. Por exemplo, os palestinos eram tidos como refugiados muçulmanos, né? E claro que o palestino vira um derrogatório, né? Vira uma ofensa, porque existe uma política global do norte, né, dos países do ocidente, para transformar os palestinos no grande pária mundial. Né? Então essa guerra civil é entre muçulmanos e cristãos. Incluindo palestinos no lado muçulmano, e os cristãos fomentados em termos de armamento, dinheiro,
por Israel e Estados Unidos. Então vira uma guerra muito sangrenta, que no livro e no filme é relatado, né, é narrado nessa cena paradigmática, que é uma das cenas mais fortes da história do cinema para mim, ônibus. Que ela entra no ônibus, ela tem que se fingir de muçulmana, porque é um ônibus de muçulmanos. Eles atravessam uma região de conflito, os cristãos param o ônibus, matam todo mundo, ela tira o véu, o hijab, né, que ela coloca para fingir que era muçulmana, pega a correntinha, um cordãozinho com uma cruz, e fala, eu sou cristã. Então ela é salva e tenta salvar uma criança, provavelmente palestina, não dizem que é, provavelmente palestina, e eles queimam o ônibus, né, porque é isso, você não pode atravessar um território sem correr risco de vida. Isso tanto na dinâmica entre sul e norte do Líbano, quanto na própria capital, em Beirute, que virou Beirute do Oeste e Beirute do Leste, numa divisão geográfica quase equânime, mas o centro da cidade era sempre palco de guerra, né, de luta. Mas dá pra gente falar muita coisa. A partir daqui eu não quero também ficar sequestrado na história, mas é por isso que também, engraçado, eu tô tentando significar por que eu fiquei tão enlouquecido com esse filme. Eu acho que tem a ver com isso. Eu vi o que eu talvez tenha sido educado, ou talvez nós todos, né, tipo, libaneses da diáspora, a gente tenha sido educado para não ver. Mas você vem de uma família que quando fala dessa guerra civil tem um lado, ou só sofre por ela ter existido? Tem uma mistificação. Acho que na base do não saber, na base do desconhecimento, porque em 90, quando acabou a guerra, lá na Arábia Saudita, em Taif, aconteceu um acordo, né, chamado o Acordo de Taif. E parece um pouco a nossa anistia aqui no Brasil. Porque o que eles disseram em Taif, lá na Arábia Saudita? Eles disseram, nessa guerra não houve vencedores e não houve perdedores. Então, vamos queimar todos os arquivos. Essa guerra não aconteceu. A estrutura de poder do Líbano ficou concentrada, porque os senhores da guerra viraram os senhores de terras, né, viraram os senhores feudais, e as minorias continuaram minorias. Né? Os palestinos, por exemplo, nunca foram aceitos, e hoje são os sírios que migram para o Líbano, mas enfim, os cristãos concentraram o poder no Líbano, porque eles foram os vencedores. Então toda a opressão que os muçulmanos sofreram, e também foram agentes, o autor ele é muito cuidadoso nisso, porque não há moralização na guerra, todo mundo pode ser ao mesmo tempo herói e vilão, especialmente em dias diferentes. Por exemplo, essa cena do ônibus é isso. Ela sai de heroína e vira vilã, porque ela deixa o ônibus inteiro morrer, ela não vira mártir. Ela só quer se salvar. Né? Então ela vai se aliar com quem seja conveniente para a própria sobrevivência. Isso é a história do Líbano, basicamente, da guerra civil. Mas a posição dos drusos é um pouco diferente. Eu acho que está na hora da gente falar uma coisa que é o grande spoiler do filme, mas sem isso a gente não consegue avançar muito nessa interpretação mais psicanalítica do roteiro, que é quando os filhos vão atrás da história da mãe, eles descobrem que o pai e o irmão é a mesma pessoa. Nossa, foi direto no spoiler mesmo. Não, a gente vai direto no spoiler, sabe por quê? Porque eu acho que tem... Sem massagem, como algo disse. de Édipo aí, acho que pra gente entrar mais na coisa da psicanálise. Sim. Acho que a construção talvez seja importante, né, Tati? Porque os filhos recebem 2 cartas, né? Uma pro pai e outra pro irmão. E eles não sabiam que o pai estava vivo e não sabiam que tinha irmão. Que tinha um irmão, Então, o escândalo no começo é um pouco esse, né? Tipo, logo... Tudo nesse filme, né? Tudo e na não peça. Sabiam quem a mãe tinha sido, né? Não sabiam a história mas esse da é o mãe. Ponto. Eles, né? No caso, não eles, ele, né? O Simon, o Simon, porque são de provavelmente Quebec. Eles não queriam também saber muito, né? A mãe impôs, né? Curiosamente, a mulher que cantava virou a mulher que silencia, né? Na diáspora. A mulher que silencia, que é a mãe, ela não conta a própria história para os filhos. Os filhos se vivem, né? Tipo, eles se organizam e vivem a partir desse esquecimento, a partir desse... É difícil chamar de esquecimento uma coisa que, no fim das contas, é uma imposição, né? Desse silenciamento. E não querem muito saber do que a história reservou para eles, do que o passado reserva para eles em termos de arquivo, né? Porque existe uma coisa na psicanálise que é muito forte, né? Existe uma coisa na vida que é muito forte, chamada transmissão. Aquilo que você silencia talvez diga muito mais alto daquilo que você diz, né? Com eloquência, vocalmente. Então, o primeiro impacto quando eles recebem o testamento da mãe com as cartas é: por quê? Como assim? Que pai? Que irmão?
né? A gente tá de boinha, a gente tá de boinha aqui. A gente tá de boinha, tanto que é interessante a construção do arco dramático, né, dos personagens, porque tem essa dualidade, o filho que não quer saber e a filha que quer procurar, né? A gente pode viajar muito nisso, se for o caso, por isso que é uma peça muito sofisticada, né? Porque tem esses dois lados, né? Tipo, essa complexidade narrativa de um desejo de saber e um desejo de continuar não sabendo, né? Mas o fato é esse, tá? Você resumiu bem, é isso mesmo. Tipo, os dois partem numa busca lá no Líbano, que não é o Líbano na peça, pela história do pai e a história do irmão, né? Tipo, de posse dessa surpresa de que existe um irmão não sabido e existe um pai vivo, né? Tá, até porque a mãe não consegue disfarçar o fato de que eles têm um pai. Sim. Pode falar que ele morreu, mas que ele tem um pai. É isso, acho que esse é o motor do livro, né? O motor da peça e do filme, que é o confronto com algo que você não sabia que estava lá, mas que quando você descobre já é tarde demais. E sobre toda essa história da mãe ter sofrido tanta violência, da mãe também ter vivido coisas que eles nem imaginavam, de não ser essa pessoa tão materna apenas, né? Ela teve uma vida, ela foi jovem, ela brigou, ela acreditou em coisas, teve ideais. Exatamente. Né? A mãe tem uma história muito interessante, né? Porque agora voltando para a dinâmica da Guerra Civil, ela queria casar com um palestino. E o palestino é morto na frente dela. Ela já estava grávida, ela tem um filho. E tiram o filho dela. Tiram o filho dela, que é o... Como é que é o nome do filho? Eu esqueci, Nihad, né, eu acho. Acho que é Nihad. É Nihad, né? Ele vira o Abu Tarak, que é o torturador. Mas o fato é esse, ela cruzou a fronteira, tanto que ela foi renegada, né? Ela envergonhou a família, porque ela quis casar com um palestino e a família era cristã. Isso é super comum na minha família, inclusive. Há drusos, minha mãe, por exemplo, que teve um tratamento um pouco mais leve porque ela nasceu no Brasil. Mas minha mãe queria casar com um cristão. E houve rejeição, não ao ponto de queimarem as fotos dela. Aconteceu isso na minha família também. Mas não foi muito bem aceito. Rejeição assim, é rejeição mesmo. A pessoa morreu, não existe mais. Isso... acontece. Acontecia mais, né? Óbvio. Acontecia muito mais, especialmente nos ecos da Guerra Civil e na Guerra Civil. Mas acontece ainda, sim. É muito sério. Porque druso não pode casar com outra pessoa. Druso tem que casar com druso. Você não converte outra pessoa ao drusismo. Eu acho que o mais forte desse filme, pra mim, é como ela interrompe um dominó de violência, assim. Né? Quando ela pede para os filhos que foram criados, apartados dessa violência toda, para eles voltarem lá para se apoderar da história deles, primeiro que é importante você saber a sua própria história, e depois porque interrompe um dominó e ela fala de violência. isso nas cartas, né? Ela fala várias vezes, são 2 vezes. Ah, não, são 3 vezes, porque são 3 cartas. 2 que ela pede para entregar para o filho e para o pai, que são a mesma pessoa, e a terceira que ela revela quando as cartas são entregues. Quando a carta chega e é traduzida, e eu vou começar a puxar uma brincadeira meio laplanchiana aqui, se a gente quiser, se a gente conseguir se organizar para falar, em que nas 3 ela fala, não tem nada mais importante do que ficar junto. E é doido, porque toda a história da secessão, da Guerra Civil no Líbano, é a história de ficar separado. Né? Você não é parecido com o seu vizinho, você não é parecido com o seu inimigo, você não é parecido com quem está do lado da fronteira, ou do lado da sua casa, ou talvez até dentro de casa. Por isso que ela é renegada. Ela perde a própria identidade quando ela casa ou quer casar com um cristão e engravida de um cristão. Né? Ela já não é mais... É a história de uma perda de história. Né? É a história de uma perda de história pessoal. Eu amo que ela faz os 3 pontinhos no pé do filho. Ela não, né? A avó. A avó faz os 3 pontinhos, e os 3 pontinhos me vem muito como continua. Pode ser. Sabe? Pode ser. Eu li esses 3 pontinhos, assim, que é pra ela poder achar essa criança um dia, né? Pode ser. Ou talvez uma história triádica, né? Ele é 3 pessoas ao mesmo tempo. Ele é o filho dela. Filho, ele irmão é e pai. Filho, irmão e pai. Ele é praticamente a trindade psicanalítica. Nossa. E esse filme é profundamente psicanalítico nesse sentido, né? Mas quando ela sofre o estupro, ela não sabe que é o filho dela. Não. Mas ela entende que esse menino foi arrancado dela e levado, ele foi treinado a ser Foi treinado 2 vezes. A primeira pela milícia cristã. Não, mentira. A primeira pela milícia muçulmana, depois pela cristã. É pela milícia cristã, pelos falangistas, que ele estupra ela. Quando ele se torna Abu Tarak. Só que quando ele era Nihad ainda órfão e depois
resgatado de um orfanato destruído, ele vira um atirador dos muçulmanos. Então, nesse caso, a mãe não seria morta se ela cruzasse o caminho dele. Uhum. Né? Porque ela era uma agente dos muçulmanos, uma infiltrada, uma espiã. Sim. Tanto que ela mata ela mata a mando do Shamseddin, um outro político lá, enfim. Mas o fato é que, assim, tem uma coisa, Tati, que eu percebi nessa segunda vista do filme. O filme chama Incêndios. Ou seja, ele remete a um tipo de consumo pelas chamas, né, se a gente quiser ser muito literal, mas de qualquer modo algum tipo de catástrofe. Só que você percebeu onde acontecem as duas grandes revelações do filme? Sempre na água. Por que sempre na água? Quais são os momentos? O primeiro momento é do 1 mais 1 é igual a 1. Uhum. Lembra dessa Sim, frase? sim. Que é foda, é brilhante essa parte. Que o filho que descobre, né, o Simon, que conversa com o Shamseddin, ele chega em casa, ele está completamente catatônico, e ele pergunta para a irmã, 1 mais 1 pode ser 1? E aí ela entende que 1 mais 1 é igual a uma pessoa só, ou seja, o irmão é o pai. Depois dessa cena, eles têm um momento, cara, tô todo arrepiado. Tem uma cena que os dois estão na piscina, nadando, e eles se abraçam. Como se fosse um útero. Como se fosse uma emergência as duas revelações uterina. têm isso na água. E a segunda? Como que ela vê o pé dele? É verdade. Cara, isso é muito foda. É muito bonito. É bonito, porque aí a gente coloca essa dinâmica, né? Que o libanês ele foi pactuado, agora dizendo de uma história pessoal também, porque eu tô descobrindo essa história muito recentemente, Tati. A minha família libanesa sempre se fez uma família vencedora, lutadora, batalhadora, que sobreviveu, que tem muito a ver com fênix, tem muito a ver com fogo, ou seja, a gente se apropria de uma história de chamas, a gente se apropria de uma história de catástrofe. E tem uma coisa também dessa luz do fogo, né? Que sim. Apaga, queima para esquecer, mas ilumina para lembrar, né? Então acho que o fogo tem um pouco esses dois lugares. Tem mesmo, mas acho que nesse caso tem pelo menos o que eu estou contando da minha própria história, tipo, é um triunfalismo heróico meio mistificante, né? Porque quando você fala não há vencedores e não há vencidos, né? Você praticamente apaga. É como tudo está perdoado, né? Vamos seguir a nossa vida, vocês são herdeiros de fenícios, vocês são um povo sobrevivente. Só que, assim, as divisões do Líbano continuam muito claras, né? Tipo, o Hezbollah não é muito aprovado pelos cristãos, mas ao mesmo tempo existe uma história heróica que o Hezbollah se apropria, porque estão lutando contra aqueles que oprimiram o Líbano na invasão do Líbano lá durante a Guerra Civil, em 80, mas enfim. O ponto é que, assim, o filme inteiro ele é sobre uma série de catástrofes. Só que eu acho que isso tem a ver com o incêndio, né, com fogo. Tanto a cena do ônibus. Só que o filme tem a ver também com a história do trauma e do reconhecimento do trauma quando a carta chega a quem deveria ler. Quando a carta chega a quem deveria ler, aparece uma imagem de uma piscina. Tanto que os dois recebem a notícia de que o pai é o filho, portanto o irmão é o próprio pai, o estuprador é o filho, né? Portanto o irmão é o próprio pai. Eles estão numa piscina. E a Nawal, ela vê que o filho também migrou para o Canadá, o torturador e também o filho, por causa desses 3 pontinhos, que a gente pode viajar, uma das interpretações pode ser essa, né? Tipo, o pai, ele é o pai, é o filho, o irmão. Ela vê ele na piscina e na hora que ela sai, e dá para perceber que ela está emocionada, para poder encontrar finalmente o filho dela. Tipo, como assim? Ele está no Canadá, na mesma piscina que eu tô. Ele vira o rosto e é o torturador. E é aí que ela colapsa. É aí que ela entra em choque traumático, né? Ou seja, catástrofe e trauma são diferentes. O trauma acontece quando você tem notícias do que está sendo traduzido. Você tem notícias daquilo que você não pode ver. Édipo quando descobre que ele matou o próprio pai. E está apaixonado pela mãe. E quer desposar a própria mãe. Acho que paixão talvez a gente possa interpretar, mas o momento do ver é o momento do cegar. Tanto que ela fica em silêncio, a ideia de ver é traduzida nesse filme como silêncio, né? Quando ela vê demais, ela se silencia. Ela não fala mais nada, ela nunca mais falou nada, né? E aí ela consegue escrever, ou pelo menos dizer pro como é que chama? Notariado? Escrivão. Escrivão? Porque isso também é chave no filme, né? Ela trabalha para um cara que é escrivão, ou seja, a atribuição dele, a tarefa dele é escrever memória, né? Então, para escrever as memórias, ela chama o próprio chefe no leito de padecimento dela, né? Quando ela tem o choque,
E aí ela fala que ela quer que as cartas sejam escritas, mas ela está em coma praticamente, ela tá catatônica, ela não consegue escrever. E por que você acha que em vez dela contar para os filhos, ela quer que os filhos descubram por si mesmos? Boa pergunta. Eu vou tentar responder como alguém que gostaria de poder escrever uma peça, né? Porque o autor queria que os filhos entrassem numa jornada trágica. Uhum. Por que, por exemplo, é claro, né? Se a gente pensar no Édipo, a Jocasta não sabe que o Édipo matou o marido, o Laio, né? Mas no filme, ela sabe que o filho é o próprio pai. Que o filho é o estuprador, portanto, o pai dos filhos. Eu acho que serve como um disparo dramático no filme e também no livro, que é o que inaugura. E, assim, não é disfarçado, o autor é um estudioso de tragédia grega. Ele coloca os filhos como o Édipo que vai descobrir alguma coisa. O Édipo que vai descortinar um silêncio quando é tarde demais. Eu fico pensando que o fato dos filhos irem atrás da história faz com que na hora que eles descubram a verdade, eles tenham estofo para aguentar a verdade. Ela só contando, ela contaria para 2 protegidinhos. E pode ser ignorado facilmente, né? Sim. Eu acho que, bom, qual é a culminação das cartas entregues pelo notariado, né, pelo escrivão, para os filhos? Eles terminarem confrontando o próprio pai / irmão. Então, esse confronto, rosto a rosto, frente a frente, humaniza o outro, né? Ele dá um rosto para aquele outro que era só um inimigo, porque ele estuprou essa mulher durante 15 anos, né? Ele estuprou a própria mãe durante 15 anos, inclusive é até surpreendente que ele não tenha tido mais filhos com ela, se eu pensar. Então ele vê aqueles que são fruto da inimiga dele, que era a própria mãe, e elas veem aquele que era o inimigo deles, que é o estuprador da própria mãe, mas ao mesmo tempo é o pai. Ou seja, esse momento da encruzilhada edipiana, que é o momento do trauma, da tragédia mesmo, que é o reconhecimento do tarde demais, mas que leva você a fazer a posteriori, que é todo o processo psicanalítico, é você perceber que você está sustentado num solo completamente instável, porque é o solo do desejo que você não pode saber sobre, né? Faz com que eles encontrem, né, no rosto daquele que deveria ser o meu inimigo, alguém que na verdade eu posso ter algum tipo de empatia, algum tipo de reconhecimento, algum tipo de identidade, né? Eu vejo isso, é bonito como ela tenta ensinar para esses filhos que essa pessoa foi levada por abandono, ou pela escola de violência que ele recebeu a fazer o que ele fez, né? Então tem esse interrupção de um ciclo de violência, mas trazendo para qualquer família, o momento em que uma criança descobre que o pai transou com a mãe também é traumático. Sim, aí a gente vai entrar no universal psicanalítico, né? Que o trauma é universal. A questão é o que fazer com ele, né? E o que é uma ideia que sempre me deixa um pouco confuso, no fim das contas, porque esse filme, ele trata de uma tragédia, a tragédia do trauma mesmo. Isso não anula o fato de que nossa vida é traumática, né? Agora, ela não precisa constituir um trauma. Só que talvez a diferença seja de grau, não de natureza, sabe, Tati? Porque a gente sempre, de certa maneira, entende que tem coisas na nossa Constituição que a gente não quer e não pode reconhecer. Isso não pode vir à tona, não pode virar água, tem que continuar consumido pelo fogo, né? E isso é bem laplanchiano, que... Aí... E a água ainda é esse mar que traz as notícias, sabe? Na garrafinha. Tem Sim. muita simbologia. Tem pra caramba. Eu acho que esse filme também tem algumas pegadas simbolicamente muito laplanchianas, né? Você conhece a ideia das mensagens enigmáticas? Não. A gente recebe dos nossos pais mensagens que eles mesmos não conseguem decifrar. E justamente por não conseguir decifrar, não conseguir traduzir, isso constitui o nosso inconsciente. Nossa, você sabe que eu cresci com meu pai dizendo pra mim, eu não queria separar da sua mãe. Um dia você vai entender por que sua mãe separou de mim. Um dia você vai entender por que sua mãe separou de mim. E essa frase, ela foi uma frase fundante, assim, pra mim, né? É o não saber. É o não saber. E eu cresci tendo a certeza absoluta que o meu pai sabia exatamente porque minha mãe quis separar dele, porque era quase uma ameaça, era quase um dia você vai entender. Tem coisas que eu não posso te falar, mas um dia você vai entender. E aí, ao longo da minha vida, eu passei por todas as possíveis interpretações para essa frase do meu pai. Então, mais nova, ainda
sem ler livros feministas e, de repente, convivendo em ambientes mais conservadores. Bom, a minha mãe não era uma mulher dada a casamento, ela queria ser livre. Depois, lendo livros feministas e convivendo em outros ambientes, isso da mesma forma, só que positiva. Minha mãe queria ser uma mulher livre, meu pai era um cara chato, conservador, ciumento. Milhares de coisas, né? Só que aí, recentemente, meu pai foi fazer uma endoscopia, tomou uma anestesia, ficou chapadão. E chapadão, 40 anos depois, ele me diz, até hoje eu não sei porque a sua mãe quis se separar de mim. Exato. É um não saber que foi implantado em você. Essa é uma mensagem enigmática. É muito foda. Esse é o seu inconsciente. Isso, assim, numa leitura bastante simplista, mas eu acho que não incorreta, isso é o que faz a gente não saber sobre nós mesmos. Porque o outro que cuidou de você também não sabia. Também não sabe. Isso vira pulsão, vira vontade de agir. Mas vontade de agir, esse é o ponto da tragédia. A gente age sem saber. Por que Édipo pega a própria mãe? Porque não sabe que é a própria mãe. Né? Por que ela, no caso, nesse filme, é um transplante? Né? Ela é Édipo, a Nawal, e também é Jocasta. Né? Ela é as duas figuras ao mesmo tempo. O destino age por ela. Por que ela é Édipo? Eu entendi porque ela é Jocasta. Porque ela parte na busca. Os filhos, né? Ela Talvez. também, ela quer saber quem é. Ela é Édipo também. Ela que está na frente da esfinge. Né? Ela sim. de frente. Os filhos, eu acho que eles são espectadores da tragédia. Sim. Eles recebem a catarse como se fosse o público. Eles são a plateia, eles são o público ao mesmo tempo, mas eu acho que na busca eles são também Édipo. Eles estão confrontando com o enigma. Né? Eles querem decifrar. E quando decifram, o mundo desaba, porque a sua identidade já não sustenta mais, porque a nossa identidade, isso é formulação geral, está estruturada em cima de alguma coisa que não pode ser sabida. Agora, você imagina a angústia, indo para um lugar muito, tentando trazer essa tragédia, fazer ela caber, impossível, mas na tragédia pessoal, cotidiana, rotineira de uma família que não passou por toda essa desgraça, que já é um trauma você nascer um irmãozinho. Nascer um irmãozinho é um trauma. Você descobrir que a mãe não é sua e que é o seu pai que pode ter uma noite de prazer, já é um trauma, né? E a violência, entender o que é o ato sexual para uma criança pequena já é outro trauma. Porque a criança entende como... Meu pai tá enfiando um negócio na minha mãe. Já violento. Porque é violento. É violento. O que a criança vê é uma cena de agressão. Então, acho que é por isso que esse filme mexe, no seu caso, por ser libanês, descendente, mexe muito, mas mexe com qualquer pessoa que assiste. Sim. Mexe porque a gente tá o tempo inteiro lendo sobre guerra e tudo isso é muito pesado, mas mexe porque na nossa infância a gente teve que lidar com chegada de irmão, com o Édipo, com o meu pai que está ali pegando a minha mãe. Porque ele ressoa, né? Existe uma ressonância com alguma coisa que estrutura a nossa sanidade em bases muito precárias. A grande ideia da psicanálise, hoje não muito, porque a psicanálise hoje é feita para você amar melhor. Mas antigamente, quando a psicanálise foi fundada, a ideia era passar uma rasteira na base que te fazia viver uma vida teoricamente saudável. Hoje não. Hoje é pra gente viver saudável. Essa é a indústria psicanalítica hoje, mas a ideia de descortinar o trágico, de trazer a verdade à tona e fazer com que você se organize a partir de outras bases, era a grande ideia iluminista do Freud. Por isso, Édipo. Ninguém aqui, teoricamente, tem alguma coisa de Lyle ou de Édipo mesmo, né? Tipo, na época do Freud também pouco. Mas ele descobriu que dentro dele existia sim alguma coisa de Édipo, porque ele desejava a própria mãe. E aquele desejo fazia com que ele quisesse matar o próprio pai. E porque aquele desejo também fez com que ele visse os dois pais juntos, numa cena primária, numa cena de sexo, e achou que o pai estava sendo violento. Então o desejo e o conhecimento do erótico do Freud é estruturado a partir de uma cena de violência. E a gente pode voltar até para outros filmes aí, até alguns que talvez a gente analise juntos, ou a gente já analisou. Mas acho que esse que é o ponto, sim, Tati? Tipo, o trágico é a nossa existência. Não precisa ser traumática no sentido da Nawal. Sim. Porque existe uma oportunidade, ou pelo menos se espera que exista uma oportunidade de reverberação e fala. Né? A gente pode falar e ter alguém que reconheça. Que eu acho que tem o trauma fundante e tem o trauma psicotizante. Exatamente. E tem o trauma que vai fazer com que você necessariamente tenha que cindir a sua vida em duas e o silêncio recubra a parte que não pode ser falada, que não pode ser escutada. Mas uma coisa que eu queria falar também que a primeira coisa que me impactou nesse filme foi a primeira cena. Você lembra a primeira cena do raspar o cabelo? A primeira cena não é uma piscina? Não. Não, raspar o cabelo. Raspar o cabelo, é verdade. O menino está olhando fixamente para a câmera, que é o primeiro recrutamento dele depois que ele foi sequestrado do campo de órfãos, né, do orfanato.
e estão raspando o cabelo e toca Radiohead. Você lembra disso? Ah, e aquela música maravilhosa, lembro. Essa cena é muito foda. Primeiro, né? You and Whose Army? Você e o exército de quem? Né? Que é a pergunta do título da música. De novo, arrepiando, né? Por que esse foi tão importante? Na época que eu assisti esse filme, eu tinha... Já fazia uns 4 anos que eu conheci o Kid Day, né? O Kid Day... Não, o Amnesiac. Que é onde tem essa música. E o Amnesiac... Disco do Radiohead. O disco do Radiohead. Esse disco é o lado B do Kid Day. São as músicas que são feitas para ser esquecidas. Mas mesmo assim, elas foram colocadas Nossa, gente, em que público. coisa linda, não sabia Cara, disso. é foda. E por que eu acho interessante? Porque o Villeneuve, ele fala em entrevista que ele quis colocar essa música do Radiohead porque ele quis marcar que é um ocidental falando sobre uma questão que não é exatamente dele. Então também instaura uma distância entre quem conta a história e a história de quem é sobre, né, o objeto da história. O que é ótimo, né? Mas ao mesmo tempo, eu sinto uma profunda afinidade tanto na publicação dessa música, do You and Whose Army, na letra também. Sim. Apesar de ser mega abstrata. Você pode falar de amor, pode falar de tragédia, pode falar de dor. Assim, acho que é uma música muito versátil. Mas a ambiência dela e essa história de ela ter sido um lado B de um disco que foi feito para ver a luz, mas é um disco que foi feito para ficar obscuro, mas mesmo assim resolveram publicar, traz alguma coisa muito interessante sobre a escolha dessa música. Ele tem um incômodo. O You and Whose Army acho que aparece 2 vezes no filme. E tem essa ideia de que você não sabe quem é o seu inimigo, se ele ao mesmo tempo é seu amigo, se ele ao mesmo tempo é um estrangeiro, se ele ao mesmo tempo é um familiar. Essa é a confusão fundante. O estrangeiro numa guerra civil, ele pode ser familiar e o familiar pode ser estrangeiro ao mesmo tempo. Tanto que a tragédia acontece por causa disso. Aquele que você acha que é um estrangeiro, o Laio, na verdade é seu familiar. Ou a Jocasta também. E também você não saber a história da tua mãe, né? Você não saber quem foi sua mãe. O próprio filho não saber que estava estuprando a mãe, então o inimigo está dentro de você mesmo. Tem muita coisa aí para pensar. E essa ideia do 1 mais 1 é igual a 1, né? Porque assim, qual que é a ideia do Freud sobre a civilização? A civilização se ergue a partir de uma proibição. Sim. Da proibição do incesto. Ou seja, o que aconteceu no filme é o que colapsa a civilização. Nossa, sim. É por isso que a gente se sente um pouco enlouquecido. É por isso que eu me senti um pouco enlouquecido no filme. Primeiro porque é uma grande catástrofe, ela é visualmente impressionante, mas ela é conceitualmente, ontologicamente, vou usar uma palavra que eu nunca uso, ela é ontologicamente perturbadora. Por quê? Porque na Guerra Civil Libanesa, assim como em várias outras guerras civis, 1 mais 1 pode ser 1. O seu pai pode ser também o seu irmão. O seu estuprador pode ser o seu filho. Sim. Porque perdeu o verniz. Perdeu os limites. Perdeu os limites. Os limites já não existem mais, né? O que é ao mesmo tempo contraditório, porque é uma guerra feita por causa dos limites, os limites entre eu e o outro, os limites entre cristãos e muçulmanos, os limites entre drusos e cristãos, mas é uma guerra em que os limites se perdem. Como em toda guerra. Sim, sim. Obrigada, querido. Obrigado, foi maravilhoso. valeu. Aprendi muito com você. Até o próximo Divando e escreve aqui pra gente que filme que você quer ver no Divando. Obrigada.